Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Aqui é Felipe Figueiredo. Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos. A gente está num culto online dessa vez, mas espero em breve estar com os irmãos pessoalmente, adorando, abraçar os irmãos. Para mim é uma honra estar aqui. Eu queria começar esse culto aqui, esse período de adoração, esse período onde vamos entregar a nossa vida para o Senhor. Queria começar com um texto aqui que está em 2 Crônicas 7,14. Um texto muito interessante que fala exatamente tudo que está acontecendo e tudo que a gente precisa fazer. A palavra fala assim, 7,12: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuvas, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos precisando de cura no planeta Terra, cura em todas as regiões desse planeta. E a cura ela vem em orar, em se humilhar e se converter dos teus maus caminhos. A própria Bíblia falou: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quero te convidar neste momento a você fechar os seus olhos, adorar o Senhor, entregar o seu coração aí na sua casa, onde você está com a sua família. Feche os teus olhos, comece a falar: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de ouvir a tua palavra, tem me dado a oportunidade de estar com a minha família. Às vezes alguém não vai estar com a sua família, mas você vai estar com aquele que tem um nome que é sobre todo nome, Jesus. Você vai estar com o Espírito dele. Ele falou: eu vou aos céus, mas eu não vos deixarei só, eu vos deixarei o Espírito Santo. Então, adora o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, o mesmo que está aqui, nesse lugar, ele está aí também na sua casa. Amém? Vamos adorar o Senhor? Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és rei.
O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vale um dia no centro do teu querer do que toda a minha vida sem jamais te conhecer. Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus que planeja os seus caminhos. Ele está com você. Todas as coisas Ele tem um propósito. Os planos dele são melhores e maiores que os nossos. Então a palavra que eu tenho para você, que o Senhor tem para você, é descansa. Descansa, descansa, descansa. Busca, se humilha, chora, ora, jejua. É tempo de estarmos aos pés do Senhor. Mas vale um dia diante do teu querer do que toda a minha vida, sem jamais te conhecer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai em cada lar neste momento. Senhor, vai tirando, Senhor, toda preocupação, toda tristeza, toda ansiedade, Pai. Senhor, vai em cada lar, Senhor, e leva paz. Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha encher neste momento, Senhor, cada lar que está acompanhando, Senhor, essa videoconferência, esse culto, Senhor. Pai, que o mesmo Espírito, Senhor, que está, ó Deus, aqui neste lugar, nos tocando, Senhor, que possamos, Senhor, estar sentindo, Senhor, nas nossas casas neste momento, Senhor, cada família,
cada homem, cada mulher, cada senhor, cada senhora, cada criança, Senhor, em nome de Jesus. Vem estar sentindo o toque do Teu Espírito neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Nos entregamos a Ti, Senhor. Queremos nos humilhar perante Ti. Queremos nos humilhar perante Ti. Nos render em Tua presença, Pai. Nos render em Tua presença, Pai. Boa noite, amada igreja. Mais uma vez, estamos juntos, unidos, ligados pelo mesmo Espírito, também por imagem. Temos a oportunidade de juntos meditarmos na palavra, de adorarmos o nosso Deus, de termos um momento de reflexão. E nessa noite, mais do que nunca, nós estaremos renovando a nossa comunhão como irmãos, a nossa comunhão com o Pai. É um momento especial da igreja, quando nos reunimos para renovar a nossa comunhão e para cumprir uma ordenança do nosso Senhor. Lembrarmos do seu sacrifício. A cada vez que participamos do pão e do vinho, nos lembramos do sacrifício de Jesus, até que Ele venha conforme a sua própria orientação e ordenança para a sua igreja. O texto que iremos meditar nesta noite está em Atos 10, a partir do versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, onde você estiver. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Atos capítulo 10, versículo 1 até o 8. Nesta noite, com certeza, Deus separou do seu bom tesouro algo para meditarmos, para refletirmos em família, assim como estamos. Este é um momento especial para nós, porque a igreja está reunida em seus lares. O Espírito nos torna um, nos conecta. Mas este é um momento ímpar, um momento especial como família, porque na nossa mesa estaremos assentados participando da ceia. E a nossa mesa estará representando a mesa da ceia do Senhor. Então é um momento especial, em família, um momento de extrema comunhão que deve nascer primeiro no lar. Se não tivermos a nossa comunhão no lar, como teremos então na igreja? Então a primeira reflexão para nós, já de imediato, antes mesmo de adentrarmos na palavra, é esta: que a verdadeira comunhão comece no nosso lar, para que assim sejamos um de fato como igreja. A palavra diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio.
Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Bendita é a tua palavra, ó eterno Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós agora te agradecemos primeiramente por esta oportunidade de meditarmos em tua palavra, de estarmos juntos em família, Pai. Aí é o âmbito da sua igreja, é a base, Pai, a célula mãe da igreja, a família. E nós, ó Deus, te agradecemos por podermos meditar em família e entendermos o significado, o sentido da tua palavra e a tua vontade para cada um de nós nesta noite. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir tua voz e queremos o discernimento do teu Espírito para a compreensão da mesma, em nome de Jesus. Amém. Amados, falamos em estar reunidos em família. Esta é uma ceia atípica para todos nós. Em 20 anos, é a primeira vez que teremos uma ceia assim. Cada qual no seu lar, separados. É estranho, é inusitado para cada um de nós algo assim. Mas como em toda ceia é um momento de reflexão, eu sempre vos trago uma mensagem de reflexão em cada ceia, não será diferente nesta. Ao contrário, mais do que nunca teremos motivos para refletir, teremos motivo para meditar e sermos confrontados como família de Deus. Cada um no seu lar, com sua família, participando do momento da ceia. E antes que ele venha, eu gostaria muito que você refletisse comigo em tudo que iremos aqui falar e discorrer. A primeira coisa em que somos confrontados, irmãos, é juntos agora como família, a família que nos conhece, a família que nos vê, diferente de lá da igreja, diferente da rua. Todo mês, quando aqui na igreja nos reunimos, cada um pode transparecer alguma coisa, aparentar alguma coisa, como aparentamos no trabalho, na rua, quando encontramos como irmão, nas idas e vindas. Nós deixamos transparecer aquilo que queremos, talvez o nosso lado bom, talvez um ideal de perfeição que queremos como moral, como caráter e como santidade. Isso queremos aparentar, isso deixamos transparecer. Porém, nem sempre alcançamos isso. Nem sempre é a nossa realidade. Mas aí, meu irmão, na tua casa, no teu ambiente familiar, é a tua realidade. Tua família te conhece bem. Quem você é? Cada morador aí da tua casa, um conhece ao outro. Cada qual sabe como é o ambiente do lar, o ambiente de família. Eu não sei. Como você, irmão querido, não sabe como é o ambiente da minha casa, como eu me comporto na minha casa, não conhecemos de fato a realidade uns dos outros, porque podemos sim deixar transparecer apenas aquilo que queremos,
demonstrar apenas aquilo que queremos não é difícil. Mas a nossa família nos conhece bem. No âmbito familiar, não há máscaras, e sim verdades. Aquilo que vivemos, aquilo que somos. E aí sim o nosso confronto é maior, porque é com esta família que nos conhece bem, que sabe mais do que o nosso discurso para fora, sabe quem somos. É com ela que hoje estaremos unidos. É com ela que teremos que renovar nossa comunhão, pedir perdão, liberar perdão. Verdade. A nossa verdade de fato se manifestará hoje nesta ceia. Porque não é incomum vermos casais separados em dias de ceia, um para lá, outro para cá, famílias com problemas seríssimos, mas que na ceia aí estão como se nada tivesse acontecido. Mas esta é uma noite de confronto, esta é uma noite em que temos que nos acertar, porque senão seremos indignos para a mesa do Senhor. Se não houver comunhão no lar, na família, não há comunhão alguma, tampouco na igreja. A igreja nasce na tua casa, a comunhão nasce na tua casa, é lá que precisamos, sem máscara, verdadeiramente trabalharmos para sermos um, para termos laços fortes, para de fato agradarmos um ao outro. Essa é uma noite que seremos colocados à prova, irmãos. Esta é uma noite de confronto para cada um de nós, porque é no nosso lar que nos assentaremos à mesa e seremos um em Cristo, e um como família. Amém? Há um que conhece a nossa casa, o ambiente da nossa casa, e cada um de nós no âmbito familiar, ainda mais do que a própria família. O nosso Deus. O Deus que vê tudo. Lembre-se sempre dessa característica do nosso Deus, onisciência. O nosso Deus é o Deus que vê tudo. E aquilo que amigos, parentes, irmãos da igreja não conseguem ver no dia a dia, e só a nossa família vê, Deus também vê. E ainda mais do que a nossa própria família, porque até aquilo que é oculto para a nossa família, Deus vê. Eu quero citar para você uma passagem bíblica, lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo 12 em diante. Deus revela isso para Ezequiel, para o profeta. Estava entristecido porque já sabia que o templo viria abaixo. Então Deus o toma em espírito e o transporta lá das margens do rio Quebar até Jerusalém. E em espírito adentra o templo. E Deus diz para Ezequiel: olha, há coisas que você não sabe, mas que eu vejo, que eu sei, que acontecem todos os dias, mas vem que agora eu te mostrarei. E então Deus conduz o profeta em espírito às câmaras interiores, abaixo do salão do templo, onde ali ficavam anciãos, sacerdotes, levitas. E aí Deus começa a mostrar algumas coisas. Veja aí, nesta câmara aí, em meio à escuridão, olha as paredes, Ezequiel, pintadas
pintadas com imagens de ídolos. E eles estão reverenciando. Olhem os sacerdotes com um incensário, adorando estas imagens. Mas venha comigo, verá abominações ainda maiores. E Deus então mostra uma imagem de um ídolo chamado Tamuz, o ídolo babilônico, a personificação de Nimrod. Haviam inúmeras mulheres adorando aquele ídolo, chorando aos pés dele. E Deus então diz para Ezequiel: veja, elas choram por Tamuz, não por mim, mas venha, lhe mostrarei ainda mais. E em outra câmara subterrânea, escondida dos olhos do povo, 25 homens estavam orando e adorando ao sol. Olhavam por uma janela voltada para o oriente, para a direção do sol, e ali adoravam o sol. E o Senhor Deus então diz para Ezequiel: veja, Ezequiel, eles dizem, o Senhor de toda a terra não nos vê. Eles imaginam porque estão nas câmaras interiores, escondidos. Eu não sei o que fazem, eu não conheço os seus atos. E então Ezequiel pôde entender por que Deus iria jogar aquele templo todo abaixo. Esta aí já não é mais a minha casa, não é o meu nome que aí é glorificado. O Deus que tudo vê, até o que está em oculto, câmaras escondidas, aquilo que ocorre na nossa casa, ou até mesmo num quarto fechado, Ele sabe. Ele conhece todas as coisas. E é exatamente esse Deus que tudo vê, que no texto que nós lemos, Ele declara o que Ele vê na casa de Cornélio. Ele envia um anjo para falar com Cornélio exatamente pelo que ele está vendo. E que muitos nem sabiam o que se passava dentro da casa de Cornélio. Um centurião romano, não era judeu. Mas Deus sabia o que se passava ali. O seu anjo declara para Cornélio: o Senhor me enviou, porque as orações que você faz de contínuo, não era uma oração uma vez ou outra, de contínuo, em outras traduções, você que ora continuamente diante de Deus, você que pratica caridade, ou seja, a sua misericórdia, a sua comiseração, a sua solidariedade em relação ao menos favorecido, tudo isso tem subido em memória diante de Deus. Sabe o que significa isso, amados? Deus não se esquecerá de tudo que você está fazendo. Tem subido em memória. Quando lemos lá em Malaquias capítulo 3, versículo 16, o profeta diz que há um memorial diante de Deus, onde Ele escreve todas as nossas ações, por isso ficam em memória. Pode passar o tempo que for e Deus se lembra aquilo que você fez, que agradou o seu coração, meu irmão. E isso o anjo está dizendo para Cornélio: olha, Deus conhece a tua casa, olha, Deus conhece suas práticas, a sua contínua oração. Deus está vendo a misericórdia, o amor do seu coração, quando estende a mão ao menos favorecido, ao pequeno. Tudo isso tem subido em memória diante de Deus. Deus tem se agradado de ti, Cornélio.
E por isso eu vim, para que alcance salvação. Envie mensageiros a buscar Pedro. Ele vai te pontuar o caminho da salvação. Ele vai te falar acerca do reino. E a salvação chegou à casa de Cornélio. Porque Pedro esteve lá, Pedro pregou. O Espírito Santo batizou Cornélio, sua casa, seus amigos que ele convidou para aquele momento. E todos foram batizados nas águas também. Mas, amados, antes que tudo isso acontecesse, antes que Cornélio sequer conhecesse princípios do reino, Deus conhecia a sua casa. Deus estava ciente das suas práticas, daquilo que ele fazia continuamente na sua casa. Isso agradou o coração de Deus, isso atraiu a presença e a glória de Deus para a casa de Cornélio. Manifesta naquele anjo que ali foi. Mas mais do que isso, atraiu o favor de Deus, porque Deus também enviou salvação naquela casa. Deus providenciou um meio de tirar Pedro lá de Jope, trazer na casa de Cornélio, fazer ele pregar, e confirma tudo isso com o seu Espírito, batizando-os. Deus conhecia aquela casa, o Deus que tudo vê, viu todas as obras de Cornélio, e isso agradou o seu coração. Esta era a casa de Cornélio. Eu quero citar para você um exemplo que todos conhecem, todos meditamos, que é o exemplo de Jó. Mas eu quero falar do versículo 5, amados. Refletir contigo acerca do versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Jó. Abra aí a sua Bíblia, que eu gostaria que você meditasse comigo em alguns pontos deste versículo. Eu vou dar um tempo para que você abra aí a tua Bíblia na sua casa, para que possamos meditar juntos acerca deste versículo. Jó, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que diz a Escritura aqui. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, banquetes que os filhos de Jó faziam costumeiramente, se reuniam, ora na casa de um, ora na casa do outro, e festejavam, se alegravam, tinham condição para isso. Mas depois de alguns dias destes banquetes, olha bem, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Olha bem, levantava de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Era um holocausto para cada um dos filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Está entendendo? Analise o que nós lemos aqui, irmãos. Primeira coisa, os filhos de Jó, como família, algo comum em nossos dias, um convidava o outro: ei, vamos fazer aqui uma festa em casa, vamos matar aqui um bezerro, uma ovelha, e vamos comemorar, vamos estar juntos. Toda a família se reunia na casa daquele irmão, de outra feita, na casa de outro. Mas aquele que era o pai de família, Jó, e mais do que isso, tinha uma postura sacerdotal nesta casa, o que ele fazia?
quando o banquete passava, quando a festa passava, havia uma preocupação no coração de Jó, como sacerdote desta casa. E ele acordava pela madrugada, e ele ficava ansioso, preocupado. Qual era a preocupação que inquietava o coração de Jó? Será que os meus filhos não pecaram? Será que os meus filhos, de uma forma ou de outra, não blasfemaram contra Deus? Não profanaram o seu nome? E diz o texto que ele então ia até eles e os santificava. A Bíblia não diz como isso era feito, mas com certeza ele tinha um tempo com cada um deles de oração. Ele os levava a pedir perdão, a se retratarem de algo que poderiam ter feito. E isso é o mais interessante, irmãos, porque a inquietação do coração de Jó não era por algo que haviam lhe falado, não era por algo que havia de fato acontecido. Ele não sabia de nada, mas tinha uma preocupação: porventura, ou talvez tenham pecado. Só por causa desse talvez, ele se inquietava, acordava pela madrugada, ia na casa de cada um deles para o santificar. E mais ainda, ele próprio oferecia um holocausto para cada um. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, esta era a forma de remissão do pecado, de expiação. Onde havia o pecado, havia necessidade de haver a morte. Salário do pecado, a morte. Deus havia provido um meio para que o homem não morresse no seu pecado. Então, quando o homem falhava, pecava, ele se arrependia, pedia perdão pelo seu pecado e imolava um animal em holocausto, ou seja, a morte do animal invalidava a sua culpa. Um justo, um inocente, porque não era o animal que havia pecado, este morria em lugar do pecador. É isso que Jó fazia naquela época. Ainda Jesus, o justo, não tinha vindo à terra para morrer e pagar por nossos pecados, fazer uma expiação para toda a humanidade. O único meio que havia era através dos holocaustos, e é isso que Jó fazia. Sem precisar chegar uma notícia: seu filho pecou, seu filho fez algo errado, seu filho blasfemou contra Deus. Não. Só a dúvida, o talvez, o porventura eles podem ter pecado, movia Jó, levava Jó a perder o sono de madrugada, levava Jó a ir à casa de cada um dos filhos, santificá-los, levava Jó a oferecer um holocausto para cada um dos filhos. Você, pai de família, é assim que você age em relação ao teu filho, à tua filha? Você, mãe de família, perde o sono de madrugada, preocupado: porventura meu filho terá pecado hoje? Porventura, na festa, no evento, na programação que minha filha foi, porventura terá ela pecado contra Deus? Jó sabia qual era a sua responsabilidade como sacerdote daquele lar. Você sabe qual é a sua. Santifique tua casa, santifique seus filhos. Você viu o que diz aqui? Jó ia até eles para santificá-los. Você tem santificado o teu filho, orado sobre ele, testemunhado para ele, despertado a fé nele, o temor do Senhor, o temor na palavra, para que ele não transgrida diante de Deus. Você tem feito isso? Era o que Jó fazia, e isso não passou despercebido diante do Deus que tudo vê. Deus via o que acontecia na casa de Jó. E então, quando o maligno chegou entre os filhos de Deus, na presença do Senhor,
para fazer o que ele fazia muito bem: acusar a humanidade dos seus pecados. Deus se antecipa e faz a ele uma pergunta: viste o meu servo Jó? O que ele faz? A sua postura, o seu temor. Viste o meu servo Jó? Deus tem podido falar isso, irmãos, acerca da nossa casa, acerca de nós, como sacerdotes do lar. Viste o meu servo? Viste a postura na sua casa? Viste o ambiente da sua casa? Santidade. O prazer que eu tenho de estar ali. Deus tem podido jogar isso na cara do maligno, como ele fez acerca de Jó. Ele tem podido fazer isso no tempo presente, com a igreja de hoje, com os nossos lares, com cada um de nós, servos de Deus. Temos sido esse sacerdote em nossa casa, em nosso lar, irmãos. Esta é uma noite de confronto, esta é uma noite de reflexão acerca disso. Porque Jó foi. A palavra descreve exatamente qual era o seu procedimento. Eu quero te dar um outro exemplo antes de encerrarmos, irmãos. Quando Jesus, sentindo que o seu tempo estava perto do fim, ele disse para os seus discípulos: desejei muito cear convosco esta ceia. Vão e preparem um local para fazermos a ceia. E ele deu orientações precisas acerca disso. Vão à cidade, encontrareis um homem levando no ombro um cântaro, segui-o. Na casa em que ele entrar, entreis também. E digam ao pai de família: onde está o aposento, que o mestre ceará com os seus discípulos. Ele vai mostrar um ambiente amplo, mobiliado. Preparem a ceia ali, nesta casa. Que coisa tremenda, irmãos. Jesus não tinha estado ali com os seus discípulos. Os discípulos não conheciam aquele lugar, tampouco Jesus sabia o nome daquele homem. Seria mais fácil: vão à cidade, procurem pelo Enéas, pelo Oséias, pelo João. É na casa dele. Se lembram, nós estivemos lá, nós já passamos por ali. Não. Jesus está apontando uma residência desconhecida para os discípulos. Um homem que eles não conheciam, e nem Jesus pessoalmente. Ele não cita nenhum nome, mas Jesus conhece aquela casa. Jesus conhece o ambiente daquela casa. É lá, em toda Jerusalém, não tem um outro lugar melhor para comermos esta ceia. Este é o ambiente onde eu vou poder estabelecer um princípio, um memorial para a minha igreja, uma ordenança. Ali vocês entenderão que o meu corpo será compartilhado. Eu morrerei para que cada um de vós tenha salvação. Vocês vão entender o princípio da ceia. Este é o ambiente que eu estou escolhendo. Este é o ambiente digno para que isso aconteça. Segui o homem, entrai na casa onde ele entrar. É ali. O ambiente é amplo, é mobiliado. Eu conheço aquela casa. Eu conheço aquele ambiente, sem termos ido lá, porque aquele ambiente atrai a minha presença. Está compreendendo, irmãos? Aquele ambiente é digno da minha glória, por isso ela será manifesta lá. Minha glória será manifesta naquele lugar. Assim tem que ser a nossa casa. Não é o que os outros veem, não é o que os irmãos da igreja veem,
não é o que transparecemos aqui neste ambiente de igreja, é o que vivemos na nossa casa que importa para o Senhor. É a igreja manifesta na nossa casa que vai atrair a glória, a presença e o favor de Deus que precisamos nesses dias. Assim como Cornélios atraiu a presença, a glória e o favor de Deus, a salvação chegou na sua casa. Deus enviou lá. Se atrairmos a presença e a glória de Deus para o nosso lar, o favor dele vem junto, o agir dele vem junto para nos abençoar. E este é o momento que eu te convoco, meu querido, a fechar os seus olhos agora e a junto como família. Se até esse momento havia algum membro da tua casa, membro da tua família que não estava aí com você assistindo este momento, participando deste momento, chame-o agora. Ele não pode ficar de fora. É a família como um todo que deve participar deste momento. Una-se a ele agora, como família, e todos juntos. Faça uma reflexão, uma análise de como tem sido o ambiente da casa. Como tem sido esse ambiente familiar, é um ambiente que tem atraído a glória de Deus. O Deus que tudo vê. Tem visto o que aí? Alguém que ora continuamente, como Cornélios. Alguém que pratica princípios do reino, a misericórdia, a caridade, a solidariedade, como Cornélios. Alguém zeloso em extremo por sua família, que tem postura sacerdotal como Jó. Capaz de se inquietar e acordar de madrugada para orar. Será, porventura, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, pecaram hoje? Transgrediram contra Deus hoje? Caminhar até Ele, meu filho, eu quero orar contigo. Será que você pecou diante do Eterno? Eu quero, junto contigo, buscar santificação, buscar retidão. Leiamos a palavra, oremos, para que a glória do Senhor seja manifesta sobre a nossa casa, sobre a tua vida, meu filho, minha filha. Exerça postura sacerdotal na tua casa. Você, mãe, que não tem um marido na tua casa, você, viúva, você que tem um marido descrente, assuma o lugar da mesma forma. A palavra do Senhor diz que o marido descrente é santificado pela mulher crente e vice-versa. Senão seus filhos seriam bastardos. Não são, nem bastardos nem impuros, porque há um que está nessa postura sacerdotal, há um que ora pela casa, há um que santifica a casa e a família. É você. Feche os teus olhos, fale com o Eterno. Pai querido, nesta hora abrimos o nosso coração para o teu Espírito. Nesta hora, Senhor, pedimos perdão das nossas falhas. Pedimos perdão, Senhor, a cada irmão, a cada familiar. Perdoe o nosso pecado em palavras. Perdoe-nos porque pecamos em sentimentos. Perdoe-nos porque pecamos em pensamentos, em atitudes. Perdoe os nossos pecados por omissão, quando o Senhor esperou que fizéssemos algo e não fizemos. Quando tivemos a oportunidade de falar do teu amor e da sua salvação e não falamos. Perdoe os nossos pecados,
somos indignos de Ti. Somente o sangue precioso do Cordeiro pode nos purificar e nos aproximar de Ti. Prepara-nos para este momento como família, cada família em seu lar, mas todos estamos juntos, interligados agora pelo Teu Espírito. Todos estamos assentados na mesma mesa, e é o Senhor quem está à cabeceira desta mesa. É o Senhor quem estará nos servindo o pão, compartilhando o cálice conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, queridos, pegue os elementos aí, vamos consagrá-los, o pão e o vinho. Separe aí, dê, você como pai de família, como mãe de família, dê para seus familiares um bocado de pão para cada um, um pouco de vinho, ou seja, o suco representando o vinho para cada um deles. Prepare-os para este momento agora, e enquanto você faz isso em oração, louvemos ao Senhor. Abramos a nossa alma, o nosso espírito para exaltá-lo. O que é o Senhor para você? O que Ele representa? O que o Senhor é na tua casa, na tua vida, na tua família? Aleluia. Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti, e perdido estou sem Ti. Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti, e perdido estou sem Ti. Este é o nosso estado, Senhor, perdidos, desamparados, na escuridão,
se não for a sua luz, se não for a sua presença conosco. Aleluia. Pegue o pão na sua mão. O Senhor Jesus, ceando com seus discípulos, na noite em que foi traído por Judas e entregue, ele pegou o pão, ele ergueu ao Pai e deu graças. Comei todos vós deste pão, porque este pão representa agora o meu corpo, que será entregue por amor de todos vós. Ele compartilhou com eles. Ele deu um pedaço para cada um, representando o seu sacrifício manifesto a todos, não somente aos 12, todos quantos crerem, línguas, povos, nações, em toda a face da terra, em todo o tempo, em todo lugar. É perfeito o seu sacrifício para nos salvar. O pão que está na sua mão permanece como pão, mas agora consagrado representa o corpo de Cristo. Então, com alegria e reverência em nossos corações, comamos juntos deste pão. Exalte-o, agradeça-o, adore-o. Aleluia. Oh Deus fiel, este é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, que alimenta muito mais do que o corpo, ele alimenta nossa alma e espírito. Semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice de vinho em suas mãos, deu graças novamente, tomou e compartilhou com todos os seus discípulos que ali estavam. Bebam todos vós deste cálice, porque este vinho representa agora o meu sangue, que será derramado por amor de todos vós. Façam isso em minha memória até que eu volte, até que eu venha. Eis que neste sangue eu faço uma nova e eterna aliança, é a aliança de salvação. Que você e toda a sua casa façam parte desta aliança, porque ela perdurará pelos séculos dos séculos, até a consumação. Bem-aventurados os que fazem parte desta aliança. O vinho permanece como vinho, mas agora representa o sangue do Cordeiro, derramado lá na cruz do Calvário para nos dar salvação. Com a mesma alegria, com a mesma gratidão, bebamos juntos deste cálice. Eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Declare mais uma vez para o Senhor. E eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Aleluia. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Apesar, ó Deus, de não estarmos na tua casa, estamos na nossa casa que te pertence. Apesar de não estar juntos fisicamente com os irmãos,
estamos unidos pelo Espírito e participamos da tua mesa mais uma vez. Restaura agora, Senhor, renova a nossa comunhão como irmãos e a nossa comunhão contigo, autor e consumador de nossa fé, nosso Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Amém.